Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar sobre uma frase que eu ouvia muito em relação ao Thiago logo depois que ele ativou o implante coclear dele, que era o quê? Nossa, Flávia, como o Thiago mudou o comportamento depois da cirurgia. E aí eu fiquei pensando, muitos pais devem ter essa dúvida e pais que às vezes estão passando também por isso, né? Meu filho mudou o comportamento depois da cirurgia ou não mudou o comportamento? Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como foi a minha experiência aqui com a Duda e com o Thiago. O que acontece? A primeira coisa que eu acredito é que isso depende da criança. Isso vai muito da personalidade, do temperamento da criança. A gente não pode generalizar isso. E por que eu falo isso? Porque a minha experiência com a Duda e com o Thiago foi totalmente diferente. Foram crianças implantadas, são crianças da mesma família, que recebem a mesma educação, que implantaram com a mesma idade e que tiveram comportamentos totalmente diferentes. A Duda, mesmo antes dela implantar, a Duda sempre teve um comportamento muito independente. Ela sempre tentou fazer as coisas dela sozinha. Eu lembro que logo depois que ela ativou, a fono falou pra gente assim, olha, agora amarrem as mãos, esqueçam os gestos e tentem estimular ela ao máximo auditivamente. O visual dela ainda é muito forte, então o tempo todo falando com ela, estimulando dessa maneira. E aí eu lembro que coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, Duda, você quer bolacha salgada ou bolacha doce? Você quer água ou você quer suco? A gente não conseguia fazer com a Duda, porque quando a gente ia tentar, ela já tinha pego o que ela queria. Então ela já tinha subido na cadeira, ela já tinha aberto o pacote da bolacha, ela já tinha aberto a geladeira, e a gente ficava, na verdade, podando ela um pouco para que ela nos solicitasse mais, né? Então, quando ela ativou, a gente não viu muita diferença nela, né? Ela continuou da mesma forma. Eu acho que na cabecinha dela, ela percebia assim, eles não vão me entender e eu não tô conseguindo, então eu vou tentar fazer, né? Já o Thiago mudou da água pro vinho. Eu lembro que o Thiago era uma criança extremamente irritada. O Thiago era uma criança que chorava muito, ele gritava, ele fazia assim, é claro que também é muito da idade, né? Ele tinha só 2 anos quando ele operou, mas a gente percebia que ele se frustrava muito com o fato de que a gente não entendia ele muitas vezes. E aí eu sei que eu tinha até um certo receio de deixar o Thiago com as outras pessoas, porque eu sabia que ele dava trabalho. Então, se pra nós, eu e Gustavo, que somos pais dele, já era difícil de entender, muitas vezes a gente não tinha paciência, imagina para as pessoas, né, para as outras pessoas. Então, a gente só solicitava ajuda quando realmente não tinha como fazer. E aí, quando o Thiago ativou, o Thiago parecia que tinham trocado a criança. Ele era outra criança. Ele passou a ser uma criança calma, uma criança tranquila, uma criança concentrada. E eu lembro até que na ativação, quando a Duda foi ativar, eu tinha assistido alguns vídeos aqui no YouTube e aqueles vídeos emocionantes, né? Que a criança escuta o som pela primeira vez, então ela chora, ela olha pra mãe, né? E os pais se emocionam muito. E eu acho que eu fui meio nessa expectativa com a Duda. E a Duda não demonstrou nenhuma diferença, sabe? Eu lembro que ela olhou pra gente, viu que tinha algo estranho, né? Novo, e ponto. Já o Thiago, ele chorou muito, ele assustava, ele teve um período mesmo de adaptação que ele tirava implante toda hora, porque ele não estava acostumado com aquilo. Deu um trabalho, primeiro porque ele foi bilateral, então tinha que ativar, né, os dois, a Duda tinha sido uni, mas o Thiago chorou muito. E então, depois ele
pronto, passou a ser uma outra criança em questão de comportamento. E aí o que eu quero dizer, o que eu quero deixar para vocês com tudo isso? Que a gente precisa esperar. A gente não pode generalizar, não há uma receita. Cada criança vai responder de uma forma, né? E basta, né, pra gente esperar, né? Resta pra gente e aguardar de que forma os nossos filhos vão responder a tudo isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.